Então, pessoal, nós tínhamos visto já praticamente tudo o que nós tínhamos previsto para ver de formulação de elemento finito para viga e pórtico em problema plano, exceto por um tópico, que é o que fazer na situação de você ter a carga distribuída aplicada sobre o elemento. Lembra que quando você tem apenas cargas concentradas, essa formulação, ela naturalmente, devido às funções que foram escolhidas, naturalmente essa formulação gera resultados que são exatos do ponto de vista da equação diferencial do problema da curva elástica, ali, do modelo de Euler-Bernoulli, que nós estamos usando. Quando você tem agora carga distribuída em alguma região, o resultado do elemento finito ele deixa de ser exato, como é a regra em qualquer método numérico, né? Então ele passa a ser aproximativo. De qualquer forma, a gente tem que ver uma maneira consistente de levar em conta essa carga distribuída. Eu não coloco aqui a dedução de como vai se chegar nessa forma consistente, né? Eu vou apenas colocar a maneira, já o resultado final. Isso vocês podem encontrar em detalhes no livro de elementos finitos, no meu livro, né? Tem um capítulo inteiro sobre isso e dá para ver. Eu posso dizer que isso é baseado também em mais teoremas, no caso, princípios trabalhos virtuais. A ideia geral é o seguinte: você tem num certo elemento uma carga distribuída segundo uma certa função ali, uma carga transversal. Você vai substituir essa carga distribuída por um conjunto de forças e momentos concentrados nodais. Tá? Então, duas forças transversais e dois momentos concentrados nos nós. Essa é a estratégia, essa é a meta. Agora, o que vai se buscar é identificar quais os valores dessas forças concentradas que gerem o máximo possível o mesmo efeito que essa carga distribuída provocaria se ela fosse aplicada, certo? Então, é por isso que se chama forças nodais equivalentes. Elas, dentro de certa medida, elas visam a ser equivalentes, a ter um efeito equivalente a essa carga distribuída. Nós vamos ver aqui uma das coisas boas que tem, a gente vê que não é intuitivo a identificação dessas forças equivalentes. Por exemplo, o mais intuitivo que você pode imaginar, se você tivesse uma força uniforme aqui, qual que é o mais óbvio? O famoso senso comum, que cria tantas guerras e tantas discussões. O senso comum diria o seguinte: eu vou pegar a resultante disso aqui, né, essa carga distribuída aqui uniforme, multiplicar pelo comprimento vai ser a força resultante, divido essa força por 2 e eu aplico metade no nó e metade no outro nó. Esse aqui é o intuitivo. E, curiosamente, a gente vai ver que, pelo menos eu vou mostrar os resultados, mostrando que não acontece, não é isso. Tá? Se eu tiver uma carga distribuída em 4 nós, em vários elementos, e tenha 4 nós, a força equivalente não será, em cada nó, 1/4 da força equivalente da força resultante total. Tá? A soma das forças nodais tem que ser igual ao valor da resultante aplicada. O total, sim, mas ela não vai ser 4 forças iguais aplicadas naqueles nós. Além do que, existe a presença, que não é nada intuitiva, desses dois momentos concentrados aqui. Então, os dois momentos com as duas forças é que vão conseguir gerar um efeito mais parecido, não vai ser rigorosamente o mesmo, que essa carga distribuída ali, certo? Então, visto isso, eu vou simplesmente colocar os resultados e depois a gente vai fazer uns exemplos. O que acontece? Se a gente ignorar aqui, momentaneamente, as forças e deslocamentos axiais, a parcela de barra, fica só com deslocamentos transversais, então nós ficamos num sistema local de coordenadas, x barra e y barra. Então nós vamos ter que essa função da carga distribuída é descrita como uma função conhecida de x barra. Então, como resultado, não estou deduzindo, nem dizendo que é óbvio, estou simplesmente dizendo que é assim, que você vai encontrar essas 4 forças resultantes da seguinte maneira. Você pega o vetor daquelas funções de interpolação locais do elemento,
de viga, de flexão, aquelas 4 funções cúbicas, multiplica pela função do carregamento distribuído e integra no comprimento do elemento, certo? Então, eu estava comentando que eu trouxe já pronta a expressão que vai dar o valor das forças nodais equivalentes do elemento, dadas pela integral sobre o elemento, das funções de interpolação, aquelas funções cúbicas, vezes o valor da carga, vezes a função que descreve a carga distribuída por unidade de comprimento. Isso aqui, em geral, claro, nós vamos usar boa parte das vezes coisas mais simples em termos de carga. Por exemplo, uma carga que varia linearmente, que nem isso aqui. A equação de uma reta é definida por P1 e P2, o valor mínimo e o máximo, e o comprimento do elemento. Então, fazendo isso aqui por fora, pegando as equações, daquelas 4 equações lá, integrando, simplificando, etc., você termina chegando nisso aqui, já em termos de P1, P2 e o comprimento do elemento. O caso mais simples ainda, da carga uniforme, que é mais comum ainda, em que P1 igual a P2 igual a P0, que é uma constante, vai ficar isso aqui. Então, como o uso, termina sendo simples. Nós temos que tomar mais cuidado quanto à questão de que tudo isso aqui está nas direções locais do elemento. Quer dizer, F1 e F2 são na direção Y barra, direção transversal, M1 e M2 são momentos que são transversais nos nós. Então, a gente tem que se preocupar sobre o sistema, a transformação disso para o sistema global de coordenadas. Tem que fazer uma rotação disso. Quer dizer, se a gente pega um elemento que está com uma inclinação arbitrária em relação ao sistema global, o ângulo psi, então tudo isso que nós vimos aqui está associado a esses eixos locais. Então, é nesses eixos locais que você vai ter o F1y, F2y, né? Que são esses aqui e esse. Para fazer rotação, a gente vai precisar incorporar, agora não tem como escapar, as forças axiais, F1x barra, F2x barra. Então, sumarizando agora apenas os valores equivalentes, nós temos aqui as forças F2x barra, F1 barra, F2y barra, e as forças F2x e F2y no sistema global. Nós temos que rotacionar um conjunto de componentes no outro, igual nós já tínhamos feito antes, na outra redução. Então, a primeira coisa que nós fazemos é recompor esse vetor aqui, que está só nas componentes transversais, e incorporar aqui a componente axial. Então, do lado direito vai ter zeros, né? Então, eu incorporei esse valor axial aqui, do elemento, e esse valor, nas direções ainda locais. E vai ter um resultado ali, que são aqueles mesmos resultados que nós vimos do caso particular ali de carga linear, variando linearmente, ou carga variando, carga uniforme, né? São aqueles mesmos, só que suplementado com esses zeros aqui. Então, tendo o vetor que é que vai dar aqui, nas direções locais, então eles aqui, faz-se o produto com aquela matriz de transformação e vai se chegar nos valores agora para o sistema global, tá? Sinteticamente dessa maneira. Por exemplo, caso em que a carga varia de forma linear, aqui está aquelas componentes nas direções locais, vezes a matriz de transformação, simplificando alguma coisa, vai resultar isso aqui, onde SC é seno e cosseno de psi, correto? E isso aqui ainda simplifica, mas ainda, para o caso de carga uniforme P0, fica simplesmente isso. Então, claro, se o elemento está inclinado, vai surgir uma componente na direção global Y, e também em X, como era de se esperar. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar primeiro caso simples aqui. Digamos que nós queremos a deflexão no meio, aqui em L sobre 2 e em L sobre 4. Vamos tentar testar os resultados que a gente obtém, modelando com um único elemento finito e com 2 elementos finitos. Tá? Então, vamos ver aqui. Bom, condições de contorno. Esse problema aqui eu fiz para ser simples. Onde é que ele está? Simplesmente apoiado, né? Então, as condições de contorno são... você tem o nó 1 aqui e o nó 2, o 1 e V1 igual a 0, e o V2 igual a 0. Condições de contorno, deslocamento.
Eu não entrei nos detalhes aqui, mas eu coloquei já, é só trazer lá de trás a expressão da matriz de rigidez do elemento, de um elemento, aqui só tem um, né? O sistema local e global já são coincidentes, então não temos que nos preocupar com rotação. Está pronto aqui. E o que a gente coloca do lado direito do vetor força? Simplesmente a gente traz o resultado aqui. Pronto. Então agora você tem o elemento submetido a essas 6 forças concentradas, forças e momentos concentrados. Certo? Então, o problema que tinha esse carregamento aqui, agora tem esse carregamento aqui. Tem uma força transversal QL sobre 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o que acontece? Você tem essa força distribuída, essa carga distribuída aqui para baixo. Né? Então, isso vai ser equivalente a eu ter, nesse caso, uma força para baixo aqui, QL sobre 2, QL sobre 2. Beleza. O que é o QL? É a resultante. Dividir metade aqui e metade ali. Coincidiu com o senso comum. O que já foge do senso comum é que, para ter uma boa equivalência, eu preciso também incorporar um momento concentrado aqui, cujo valor não é nada óbvio, que é ao quadrado sobre 12, e outro momento concentrado ali. Então, com esses dois momentos, essas duas cargas, eu terei um carregamento concentrado que é equivalente a essa carga distribuída. Então, o problema vai ser resolvido com isso aqui, não com aquilo. Correto? Então, isso aqui é o que vai gerar o meu vetor força a ser usado. As forças conhecidas. E aqui eu suplemento com reações. Você vê, inclusive, que na direção Y eu tenho, ao mesmo tempo, uma reação, essa reação em A aqui, reação R1Y, né? E eu tenho também uma força conhecida, concentrada. Percebe? Eu tenho, ao mesmo tempo, uma força conhecida, concentrada, e uma reação naquele mesmo nó. Certo? Feito isso, nós vamos agora impor condições de contorno nesse sistema. E aqui eu fiz a coisa mais simples, até para encurtar o espaço no papel. Eu resolvi simplesmente, realmente, remover as linhas e colunas, onde tem esses deslocamentos prescritos. Então, o 1 e V1, eu simplesmente removi essa linha da esquerda, da matriz, e também do lado direito. Então, sumiram esses dois termos aqui, do carregamento. Como era de se esperar, somem as linhas de força que envolvem reações, aqui e aqui. Então, essa linha também sumiu. Ficaram só as outras linhas e colunas, que é esse subsistema aqui. Onde, é claro, o lado direito é tudo conhecido, como sempre. Isso aqui no manipulador simbólico, rapidamente encontrei a solução. Está aí a solução, de forma literal. E, com isso, a gente pode agora retornar no pós-processamento e descobrir justamente, por exemplo, a expressão completa da equação da curva elástica. É só levar lá na nossa função, na nossa representação inicial de discretização, que a função de deslocamento é a combinação linear das 4 funções de interpolação. Já agora conhecidos os deslocamentos nodais, onde apenas esses 3 aqui, aliás, só esses 2 aqui são não nulos, né? É o θ1 e o θ2. É claro, né? Óbvio, né? Eu tinha um problema aqui com um elemento apenas, os V são nulos, então sobraram só os 2 tetas, que vão representar toda a curva elástica, θ1 e θ2, abrindo, simplificando e enxugando, fica uma expressãozinha desse caso. E a gente pode aplicar agora para ver qual a solução de elementos finitos em L sobre 2 e em L sobre 4. Expressõezinhas bonitas e fechadas. Agora vamos procurar a solução exata. Observam o que é a solução. Que solução exata é essa? Aquela que você obtém integrando a equação da curva elástica, sem os elementos finitos. Está aqui. E você vê que são expressões distintas, né? Então significa que tem um erro aqui envolvido em relação a isso aqui. Vamos passar agora para 2 elementos. O que nós temos? Fazendo o procedimento que nós tínhamos, nós vamos ter a matriz de um elemento e a matriz do outro. Se a gente faz os 2 elementos iguais, as matrizes serão iguais. Faz a sobreposição. E aqui já a eliminação das condições de contorno. Então, o que sobra é isso aqui, onde LE
é o comprimento de um elemento, que é L sobre 2. Correto? Então, as duas matrizes de elementos estão aqui. Aqui já sem os graus de liberdade axiais, sem o 1 e o 2. Então, eu tenho apenas V1, V2, θ1, θ2 do primeiro elemento, e do segundo elemento já são os nós 2 e 3. Então, você veja que eu estou simplificando muito a apresentação aqui. A gente deveria ter colocado a matriz de conectividade dos elementos, etc., os nós. Mas aqui, para o elemento 1, são os nós 1 e 2, para o elemento 2, são os nós 2 e 3. Agora, a matriz o vetor força nodal equivalente de cada elemento. Para o elemento 1, você vai ter isso aqui. É só você usar a expressão que já foi deduzida mais acima. Deduzida não, foi colocado mais acima. Para o comprimento do elemento, vai ser L sobre 2. E para o segundo elemento, vai ser a mesma expressão. É claro que isso aqui se refere aos nós 1 e 2. Isso aqui se refere aos nós 2 e 3, já que é do elemento 2. Então, se a gente visualizar isso agora, elemento 1, elemento 2. Então, eu tenho os nós 1 e 2, 2 e 3. Então, essas forças equivalentes do elemento 1 são essas duas forças transversais aqui e esses dois momentos equivalentes aqui. Para o elemento 2, duas forças e dois momentos. Inclusive, são os mesmos, né? Porque os dois elementos têm os mesmos comprimentos, os mesmos ângulos e o mesmo material, mesma seção transversal. Se alguma coisa fosse diferente, por exemplo, a seção diferente ou material diferente, então, aí, é claro, você teria coisas distintas aqui. Principalmente se a seção transversal for diferente, você teria uma diferença em quê? Na matriz, né? Não, no elemento, não. Basta que os comprimentos fossem iguais. Agora, nós vamos para a fase de sobreposição dessas forças num vetor global. Como é que é feito? Basicamente somando nó a nó. O vetor global ele contém 6 graus de liberdade, né? Então tem nó 1, 2 e 3. O que vai ter? O nó 1. Bom, o nó 1 só vai ter a contribuição desses dois termos, que é do elemento 1. Então, eles aqui. Acontece que o nó 2, global, ele tem contribuição do elemento 1 e do elemento 2. Lembra que isso aqui é um corte à direita do nó global 2, isso aqui é um corte à esquerda do nó global 2. Então, de fato, isso aqui é o nó intrínseco 2 desse elemento, isso aqui é o nó intrínseco 1 desse elemento, o nó I e aqui o nó J desse elemento. Tá? Mas o fato é que eu vou somar esse valor com esse valor aqui. Então, vai dar isso aqui, vai dar 2 vezes QLE sobre 2. Vezes 6 vai dar 12 aqui, 12 aqui. Quer dizer, 2 vezes o meio vai dar 1, que é esse valor aqui, 12 sobre 12. Certo? Então, isso aqui é a soma dessa força com essa. É a sobreposição. Agora, olha o que acontece com o momento concentrado. Esse momento aqui e esse momento aqui. Você observa que eles têm sinais diferentes, né? Por quê? Como é que foi isso? Surgiu naturalmente. Esse valor aqui é do nó 2 desse elemento. Então, é isso aqui. Então, é uma coisa positiva. Já esse aqui é esse valor aqui, que é negativo. Então, o sinal aqui. Então, quando eu somar esse momento com esse, vai ter um zero aqui. Isso surge naturalmente das operações. O que eu estou enfatizando aqui é que a intuição ela fica muito a desejar nessas coisas. Tá? E nesse nó 3 é só pegar esses dois valores aqui, que vêm do elemento 2. Então, eles aqui. Pronto. Está aqui a representação das 6 forças nodais equivalentes. Aquela carga distribuída no elemento. Tá? E aqui vem aquilo que eu tinha comentado para vocês. Você tem uma força, uma carga uniforme naquela viga, né? Dividida em 2 elementos. A resultante é QL. Mas quem é o LE? L sobre 2. Então, o que é essa força aqui? QL sobre 4. Então, é 1/4 da resultante. Então, tem 1/4 da resultante aqui, 1/4 da resultante nesse nó, e 2/4 da resultante aqui no meio. Percebem? É isso que eu estava dizendo no começo. Não segue a intuição, que você pegaria QL, dividiria em 3 e aplicaria em cada nó.
correto? Estou só querendo enfatizar isso para vocês. De qualquer forma, uma vez feita a sobreposição, as coisas andam sozinhas. É só montar o sistema global de equilíbrio, aqui está a força aplicada, conhecida, vai ter mais o vetor de reações, você vai aplicar as condições de contorno, quer dizer, elimina essa primeira linha, elimina esse último V aqui, elimina esse θ, etc. E resolve e fica isso aqui. Com isso, você já tem o deslocamento, a solução no centro da viga, que vai ser o próprio V2, que daqui você vai ter que é essa expressão aqui, o V2, em L sobre 2. Esse valor aí, quando você compara, você verifica que ele é o valor exato, certo? Ele é o valor exato do deslocamento. Só que a solução de elementos finitos que você obteve não é exata. Isto é, o valor no nó 2, o deslocamento é correto. Mas entre um nó e outro, o valor não é correto, não é exato. Certo? Vamos pegar as curvas elásticas. Para o elemento 1, nós temos que pegar da solução global aquelas coisas que dizem respeito aos nós 1 e 2. Então vai ser esse vetor aqui. Nós 1 e 2. Certo? Aí a gente coloca isso na equação da curva elástica, simplifica e encontra isso aqui, válido para o intervalo 0 até L sobre 2. Ainda no elemento 1, na metade do elemento, quer dizer, em L sobre 4, nós vamos encontrar essa expressão aqui para o deslocamento. E aí a gente pode fazer uma tabelinha de resumo dessas coisas. Então a gente tem aqui o valor dessa parcela aqui, né? Normalizado, o deslocamento normalizado no meio da viga e 1/4 da viga. O exato é isso aqui, essas duas posições. Se você modela com um elemento, você tem, digamos aqui, 20% do erro no meio e 72% em 1/4. Veja só. Com dois elementos, você passa a ter uma solução exata no meio e uma solução com 1,5% ou 2% na coordenada 1/4. Isso é erro em deslocamento. Se for procurar erro em tensão, você vai ter erros que são percentuais diferentes, certo? De qualquer forma, você terá, o que eu quero mostrar aqui, é que você tem processo aproximativo, que contém erros. É por isso que você vai fazer as análises colocando mais elementos por trecho. Por exemplo, no caso desse, você poderia ficar feliz com 2 elementos, talvez. Teria que dar uma olhada nas tensões. Então, você poderia querer colocar 3 elementos em cada vão de carga uniforme, entre 2 apoios, entre 2 cargas concentradas, etc., para ter um resultado bem confiável. Certo? A tendência é que o erro vai diminuindo com o refino da malha. Isso é o típico de qualquer método e funciona geralmente bem em elementos finitos.